A quarta rodada do Capixabão se encerrou com goleada e um clássico pegando fogo, então bora lá. Fala rapaziada, eu sou o João aqui do canal do JS, então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho que vai ajudar demais eu continuar trazendo esses vídeos, beleza? Então vamos lá. Rio Branco 1, Desportiva 1. Bom, primeiro começamos com um clássico e cara, foi um fantástico clássico com as duas torcidas, tanto da Desportiva que estava jogando em casa, tanto do Rio Branco, fizeram uma festa no Engenheiro Araripe, que foi um show da torcida, isso desde o começo até o final. A torcida da Desportiva, tanto a torcida do Rio Branco, não parava de cantar. Foi lindo, rapaziada. E o jogo em si tem que ser bonito, as torcidas presentes, o jogo tinha que ser bem bonito, só que o primeiro tempo em si foi um jogo mais estudado. Em si, tivemos duas fases dos jogos, um jogo mais estudado no primeiro tempo, na primeira parte, onde a Desportiva conseguiu se soltar um pouco mais do que o Rio Branco, e parecia que ia ter vitória da Desportiva, tá? A equipe do Rio Branco estava um pouco mais bagunçado, mas a Desportiva em si não conseguia chegar muito ao ataque, ao fazer o gol. Só que aí chegou o segundo tempo e logo de cara o Rio Branco já começou a dominar e foi um gol de falta que abriu o placar de Beno Melo, um belo de um gol. Foi um vacilo do Zanetti? Pode ser um vacilo do Zanetti, mas foi um belo gol do Beno Melo, que é especialista em falta. Logo na sequência tivemos um pênalti e o jogador Thiago Moura bateu e converteu o pênalti para ficar tudo em gol no Engenheiro Araripe. Bom, a situação era que o Rio Branco, se ganhar, conseguia manter uma liderança momentânea, dependendo de alguns resultados. A Desportiva também é a mesma coisa, já que a Desportiva vem passando de problemas internos, vinha passando, né? Problemas internos, como eu já falei em alguns outros vídeos, em si seria uma boa reconstrução para ela e para seus torcedores, também para sua equipe, mostrar que a coisa ruim já passou nesse campeonato e agora só ia vir frutos bons. Só que em si, esse empate foi muito bom para o clássico, que foi um clássico fantástico, o maior clássico que a gente tem no Espírito Santo, Desportiva Rio Branco, e a torcida foram presentes. Em si foi um clássico muito estudado, muito disputado, a gente sabe que são duas equipes hoje de nível nacional muito forte aqui no Espírito Santo. Em si, não faltou gols, né? Faltou muita tentativa de gols pela ambas partes, mas foi um jogo bem legal. Forte 2, Serra 0. Bom, já vamos falar do Mirassol, ou então do Forte. O que uma campanha de uma equipe iniciante está fazendo nesse Capixabão é brincadeira. Bom, a equipe do Forte, que ninguém já dava mais no começo como rebaixado, e até mesmo eu, o Forte acabou calando até minha boca e jogando demais. E bom, esse jogo seria lá em Vargem Alta, onde que o Forte está jogando. Em si, era um jogo onde que o favoritismo estava todo pro lado do Serra, vendo que eles vinham de um atropelo contra o Capixaba, de um hat-trick do Patrick, de uma liderança em si, e podia até se manter como empate do Rio Branco, até se disparar do vice-colocado. E bom, o jogo no contexto era tudo para a equipe serrana, só que o Forte mostrou que é poderoso, que tem um futebol em sua mão. E bom, começou com um vacilo do goleiro do Serra, só que Rael Ocoel não perdoou e meteu o gol. Foi um vacilo do goleiro em si do Serra. Só que também no segundo tempo, na segunda etapa, tivemos um pênalti e Vanderlei meteu para dentro. Bom, em si o jogo, o Forte foi dominante. O Serra não parecia o mesmo Serra que jogou contra o Capixaba, parecia outro Serra. Foi aquele Serra do primeiro jogo contra o Rio Branco, que ficou 0-0, parecia esse Serra, um Serra onde que vinha poucas vezes para o ataque e sofria demais no setor defensivo. E a equipe do Forte, que é uma equipe que sempre joga mais recuado, em si mostrou que tem mais opções para jogar como mais atacante, como eles estava atacando até que bem mais do que eles costumam atacar. E o Serra em si não viu a cor da bola, às vezes chegava mais sem perigo nenhum, nada, zero de perigo. Então o Forte foi muito merecedor e cola lá em cima com os grandes. Porto Vitória 2, Rio Branco de Venda Nova 2. Bom, tivemos mais um empate, dessa vez foi pela equipe do Porto, que estava jogando no quebra-andade. Primeira vez que estava jogando como mandante no quebra-andade esse ano. Bom, o que aconteceu
com o Porto Vitória, que o futebol deles estão acabando, parece que a cada partida fica pior. Em si já tem um empate contra o Forte, são times pequenos em si no campeonato que estão levando pontos deles em si. Bom, esse jogo era um jogo onde que o contexto em si era muito bem para o Porto Vitória. O Porto Vitória que vinha com 5 pontos, podia já até chegar lá em cima e também assumir até a liderança com um saldo de gols. Já o Rio Branco de Venda Nova não vinha ganhando, vinha de 3 empates seguidos. Então, para ele, a vitória era super importante. Então, para todas as equipes, a vitória era importante. Em si, para o Rio Branco, era maior o peso dessa vitória. Bom, vamos lá. Começando com o pênalti, e Teixeira do Rio Branco marcou. E já na sequência tivemos o pênalti, Vitor Rangel do Porto Vitória marcou para o Porto Vitória esse belo de um gol. E aí também tivemos a virada do Rio Branco de Venda Nova, que foi um chute, o goleiro espalmou, e na sequência o Bruno marcou o gol. E Matheus Guedes, o zagueiro que fez o pênalti, só cabeceou, né, numa falta onde que foi falha do goleiro Bruno do Rio Branco de Venda Nova, que acabou saindo na bola, e o Bruno Guedes cabeceou. Bom, em si, o jogo foi disparado no começo, no primeiro tempo, e se o Porto Vitória estava até melhor, estava sentindo mais o jogo. Só que a equipe de Venda Nova, depois, mais ou menos, depois do primeiro gol do Rio Branco, do Porto Vitória, em si, parece que o Porto Vitória se abalou. O Rio Branco de Venda Nova jogou sozinho depois, tanto desde esse gol aí até pela parte final. Em si, o gol do Porto Vitória foi um gol achado. Se fosse para falar de um dos dois, quem levaria a vitória, quem merecia levar, era o Rio Branco de Venda Nova, que jogou muito superior à equipe do Porto Vitória. E em si, o Rio Branco, se jogasse com qualquer outro time em si, como Desportiva, Rio Branco, Vitória, em si, ia perder. Só que o Porto Vitória estava errando demais, não sei o que aconteceu com a equipe que errava demais. Passes muito fáceis. O Rio Branco estava amassando o Porto Vitória em plena na casa do Porto Vitória, mesmo que isso não seja um mandante tão pesado, já que o Vitória não tem muitas equipes por ser um time mais novo. Só que o Branco de Venda Nova jogou demais. Só que agora o que acontece? O Porto Vitória está na parte de baixo do Capixabão, disputando lá na parte de baixo. E o Rio Branco de Venda Nova também. Só que o Rio Branco cola com o Porto Vitória em questão de ponto, porque eles, né, tiraram um pouco de ponto do Porto Vitória. O que acontece? O Porto Vitória precisa mais do que a vitória em si, mais do que um triunfo para eles escapar de ficar, né, no meio dessa zona de rebaixamento, nessa bagunça que está o Capixabão. E o Rio Branco também. Só que o Rio Branco jogar fora de casa, um ponto tá bem legal para eles. Mas o Rio Branco precisa de vitória agora nesse jogo. Porque os próximos jogos do Rio Branco, sem ser. Vai ter um jogo contra o Capixaba, depois vai ter contra a Desportiva, Rio Branco, Vitória. Vai ser jogos pesados. E já que o Rio Branco de Venda Nova vem de 4 empates seguidos, gente. É 4 empates seguidos sem achar nem derrota, nem vitória. É empate. Já o Porto Vitória agora fica bem mais na zona de rebaixamento, que eles nunca caíram até desde que subiu. E se fica um pouco mais perturbado por Porto Vitória por ser um dos grandes que vão disputar a Copa do Brasil em si. Capixaba 2, Vilavelense 1. Bom, esse jogo tinha um contexto diferente. O Capixaba precisava ganhar, precisava de uma vitória para sair nessa beira de zona de rebaixamento. Já o Vilavelense, se ganhasse com os resultados de Ribanco e Serra, eles eram líder momentaneamente. Então seria muito bom para o Vilavelense, que é um time que muita gente bota como que vai cair, com risco de rebaixamento muito sério, e ganhar essa liderança agora, mesmo sendo momentâneo, mesmo sendo por 2 horas em si, seria muito importante para a equipe do Vilavelense, que já tem 2 vitórias seguidas, né? Vinha até então esse jogo com 2 vitórias seguidas. Já a equipe do Capixaba, por passar uma situação interna terrível, cara, é muito ruim a situação onde o Capixaba vive internamente dentro do clube. Em campo, o que a gente esperava é que essa situação ia comover os jogadores iam desempenhar mal. Só que não foi o que aconteceu. Em si, dessa vez o Vilavelense se não jogou muito bem. O Capixaba em si comandou a partida do início até o final. O Capixaba mostrou muito bem, um time que não abalou, né, com essas polêmicas que o time vive dentro de campo. E se a gente sabe que o Capixaba vinha de uma derrota de 3-0 do Serra, jogando até que bem, e dessa vez jogou muito bem e saiu com um resultado positivo para casa, levou os 3 pontos. Bom, vamos lá, começou com esse gol aí, gol contra do Palácio, jogador do Vilavelense, que acabou desviando a bola para o seu gol. E depois, o Gabriel Fernandes, pro Capixaba,
diminuiu com um belo gol, um belo de um golaço. E também tivemos o gol aí do Guilherme, já o segundo gol dele aí na competição, um gol que foi mais ou menos uma bagunça em si. Ele conseguiu desviar a bola, o goleiro do Capixaba estava caindo para buscar ela, ele conseguiu desviar e meter o gol. Esse já é o segundo gol do Guilherme, o segundo gol seguido assim nas partidas. E cara, o que acontece? O Vila Velhense é um time onde que fica muito com a bola alçada à área, a bola aérea. E o Capixaba já entendeu isso. O Capixaba tem um setor defensivo até que muito bem e demonstrou nessa partida que tem esse setor defensivo. E acabou que em si demonstrando que o Vila Velhense tinha que usar outras táticas para tentar furar a defesa do Capixaba. Em si que não aconteceu. O Rio Branco está muito preso numa jogada que é muito simples. Se todos os times sacar, o Rio Branco vai se desempenhar mal, como aconteceu nessa partida. Em si, a gente sabe que uma partida não define o campeonato inteiro. A gente tem o campeonato, ainda tem 4 jogos em si para seguir. E o Vila Velhense vem até que bem nesse campeonato. Só que falta nesse jogo importante para o Vila Velhense, porque eles podiam assumir a liderança, ganhar 9 pontos, que é o mínimo para tentar se escapar do rebaixamento em si. Com 9 pontos, tá até para se escapar do rebaixamento. Em si, com 9 pontos, seria muito importante para o Vila Velhense, porque o Capixaba vem de uma situação terrível. Então, time que vem com situação assim, vindo de uma goleada contra o Serra, tomando uma goleada contra o Serra, era de extrema importância ganhar esses 3 pontos, que seriam 3 pontos fáceis, que eles iam até ficar de boa em si na liderança. Só que não aconteceu. Não desempenharam bem o Vila Velhense em campo, não sei se sentiram a pressão, pode ser líder em si, mas o Capixaba em si está mostrando que não está afetado dentro de campo, e vamos ver nas próximas partidas se vai ser esse Capixaba ou vai ser o Capixaba que levou a goleada. Vitória 4, Real Noroeste 0. Em si era Real Noroeste 0, Vitória 4. Mas vamos lá. O time de Águia Branca, o Real Noroeste, recebeu vitória em casa. A situação era a seguinte: Real Noroeste na lanterna, já vem 2 rodadas seguidas na lanterna, sem ganhar, tem só 2 empates, 2 pontinhos, míseros 2 pontinhos, e o Vitória vinha com o quê? Com os resultados que vinham, eles só ganhar uma vitória simples, eles podiam estar na liderança, com qualquer jeito, e até disparar em si um pouquinho aí, ia ficar com mais ou menos 2 pontos em si de vantagem ao segundo colocado, e até uma vantagem boa. Vamos lá. O que aconteceu nesse jogo? Bom, vindo com um provável primeiro lugar e o lanterna em si na situação, era muito difícil não ter o favoritismo com o Vitória. Mas sabemos que enfrentar o Real Noroeste dentro da sua casa é muito difícil. Bom, começamos aí com o gol de Carlos Vitor, aí uma jogada até que bem trabalhada da equipe do Vitória. Carlos Vitor meteu lá dentro. E também tivemos o gol de Patrick, o camisa 9 da equipe do Vitória, se mostrando ser um artilheiro bom, artilheiro nato. E também tivemos o Tony, um belo de gol do Tony também. E tivemos o Vini, o Homem-Aranha, marcando um belo de um gol no pênalti, tá? Como vocês viram aí, o Vitória em si saiu super bem, jogou superior, e tivemos o melhor da rodada aqui nesse jogo, que foi o Tony, exatamente, o meu campista do Vitória. Um parabéns aí ao Tony, que recebeu esse prêmio do melhor da rodada. Em si, toda a rodada a gente dá o prêmio do melhor da rodada, e dessa vez o Tony do Vitória levou. Bom, cara, o jogo foi vitória, vitória, vitória. No primeiro tempo, todo foi do Vitória. No segundo tempo, até os 30 minutos, o Vitória sobressaiu no jogo. E aí, no finalzinho do jogo, já estavam uns 3-0, o Real Noroeste decidiu jogar um pouco, só um pouco. E se o Vitória também, 3-0, não vou cansar meus caras, vou palpitar, como é que fala? Vou descansar os caras agora, vou tocando e tal. Foi o que o Vitória fez e ficou um pouco mais recuado pro jogo. E o Real Noroeste ainda teve uma leve pressão, mas depois tivemos a situação do pênalti, que o Real Noroeste foi sair do jogo no setor defensivo. O Cezini, que é o ponta do Vitória, saiu muito rápido, conseguiu pegar a bola, e o volante do Real Noroeste fez o pênalti. Bom, a situação agora para os dois times são amplamente diferentes, o oposto um do outro. O Vitória, claro, tem necessidade de ganhar, mas não muito. É líder, em si fez 10 pontos, que né, é uma porcentagem mínima para não ser rebaixado, então eles não têm muito risco de cair. Agora viu uma distância de
6 pontos em si, por 6 não, 6 pontos por nono colocado, que vai ser rebaixado em si o nono. Então é uma situação até que tranquila para a equipe do Vitória. Já o Noroeste, a necessidade de ganhar é gigantesca, porque estão a 2 pontos do nono colocado, que é o Rio Branco e Venda Nova. E se eles perderem a próxima rodada e o Rio Branco empatar, já fica com 3 pontos. E vai aumentando em si. O Rio Branco gosta, o Rio Branco e Venda Nova, assim, gosta muito de empatar, então só vai aumentando ponto, ponto, ponto. Acabou que até pode ser que o Banco de Venda Nova saia e o Noroeste não saia em si, se vir com essas derrotas em si. O treinador que ficou por 7 anos no Real Noroeste acabou até sendo não demitido. Ele foi em si, ele vai trabalhar internamente com o Real Noroeste em si. Não foi por maus resultados, foi porque o treinador preferiu isso. E se ele já trabalhava no Real Noroeste antes de virar treinador, então ele decidiu isso. Então o Real Noroeste agora tem que ter um novo treinador, foi um treinador interino, para ajustar esse time em apenas 5 rodadas que temos por aí. 5 não, 4 rodadas que temos por aí. Então é poucas rodadas, já passamos mais da metade do campeonato. Então a gente tem que ter uma reação agora do Real Noroeste. Se não tiver nos próximos 2 jogos, se o Real Noroeste perder, é certamente que vai ser rebaixado. Bom, para finalizar, vamos falar da tabela atualizada aqui para vocês, com o novo líder. E vamos falar da equipe do Vitória, que é o primeiro lugar, que vem aí com 10 pontos aí disparado. Não disparado não, com 2 pontos de vantagem do vice colocado, que é o Serra, que era líder. Eles têm 8 pontos, agora são vice. Também temos também com os mesmos 8 pontos a equipe do Rio Branco, tá? E também temos também com 8 pontos a equipe do Mirassol, ou melhor, o Forte. Tá fazendo um campeonato sensacional a equipe do Forte aí, 8 pontos. Agora em quinto colocado no G5 tem a Desportiva, que caiu, né? Ele estava no G4, caiu, agora está com 7 pontos. E também com o mesmo 7 pontos vem a equipe do Capixaba, que é até surpreendente, a equipe está aqui em sexto colocado. E em sétimo colocado vem a equipe do Vila Velense com 6 pontos. E também com o mesmo 6 pontos em sétimo. Não, foi ao contrário. Em sétimo lugar está o Porto Vitória com 6 pontos. E em oitavo está o Vila Velense também com os mesmos 6 pontos. Mas pode ser que troque ou não. Por saldo de gols está o Porto Vitória. Tá? Esses dois times são os últimos a se escapar em si da zona de rebaixamento. E agora vem o Rio Branco de Venda Nova com 4 pontos. O time que não quer sair da zona, se acomodou lá, só vai empatar agora. E em décimo lugar, o Lanterninha. Mais uma rodada, vou falar isso, que o Lanterna é o Real Noroeste com apenas míseros 2 pontos. Em seu Real Noroeste tem que mudar muita coisa aí. Beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. E, cara, espero que vocês gostaram desse vídeo. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que vai mostrar que vocês estão gostando, vai fazer eu continuar a trazer esses vídeos aqui para vocês. E também não deixa de seguir em outras redes sociais, que é a JRS News, JES News, também aí, tanto em outras redes sociais. Beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, um bom dia, eu não sei o horário que vocês são. Falou e tchau!